Médico Leonardo Rodrigues da Silva está com a gente aqui hoje no estúdio do Balanço Geral para o Doutor Responde para falar de virose. E a virose que muita gente aqui no estado está pegando agora porque está tomando banho nessas praias aí sujas, contaminadas. Doutor, bem-vindo aqui ao Balanço Geral, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, telespectadores. E esse pessoal tem vindo da praia para cá doente, vai inclusive no Santo Antônio, que o senhor trabalha lá. Tem aumentado o movimento no Santo Antônio por causa de virose? Na última semana a gente teve um aumento de 36% dos casos em relação aos meses anteriores. Tá? Isso dá o equivalente a quase 140 pacientes a mais no último mês só por casos suspeitos de virose, né? E o que é essa virose aí agora dessa época de ano, de praia, de festas, de virada de ano, doutor? Então, a virose é um termo que pode ser usado para qualquer doença causada por vírus. Porém, popularmente tem sido usada para essas infecções justamente na qual são infecções agudas e que não se detecta o vírus, né? Geralmente sazonais, então a gente acaba tendo no inverno mais as infecções respiratórias e nessa época do ano de calor, praia, aglomero e principalmente água contaminada, a gente acaba tendo mais quadros gastrointestinais, né? Como diarreia, vômito, dor abdominal. Como evitá-las, né? Como a gente previne, né? E a gente daqui a pouco vai falar dos nossos ribeirões aqui também, mas obviamente tem muita gente que voltou da praia recentemente, está aqui agora em Blumenau e na região nos assistindo, mas vai voltar para a praia, né? Agora é uma tendência nessa época do ano. Então, como prevenir, doutor? Então, assim, para a gente pensar em prevenção, a gente tem que entender como ela é transmitida, né? A transmissão dos vírus depende de cada vírus, tá? Mas a gente tem os principais dois mecanismos, então esses vírus respiratórios, geralmente por gotículas, então evitar aglomero, tá? E no verão que a gente vê mais esses quadros gastrointestinais, geralmente é uma transmissão que a gente chama de fecal oral, então acaba sendo por água contaminada ou alimentos contaminados. Então deve-se cuidar. Alimentar-se em lugares de procedência duvidosa acaba sendo um risco, tá? E até mesmo as águas contaminadas impróprias para banho também, tá? Tomar banho num ribeirão aqui em Blumenau, a gente vai falar, como eu disse, na Nova Rússia daqui a pouco, mas tem um Encano aqui em Blumenau, em Indaial, que muita gente vai, né? Muita gente vai nas cascatas. É local próprio, aí é mais tranquilo, doutora? Geralmente esses locais impróprios, a própria vigilância acaba notificando, né? Eles fazem análises geralmente nos últimos meses e em cima de uma pesquisa de uma bactéria chamada Escherichia coli que eles conseguem ver se tem coliformes fecais de animais e seres humanos, né? Essas áreas é que são consideradas impróprias. Tá? Na praia tem essa placa normalmente, né? Aí ali, se entrar, risco de virose é grande. O principal risco, é claro, é se engolir essa água, né? Sim. Tem perguntas da nossa audiência aqui do BG para o doutor Leonardo. Vamos chamar aqui a primeira, a Olívia. Depois de 4 dias com o intestino solto, é comum sentir fraqueza e dor nas pernas, doutor Leonardo? Sim, esses quadros intestinais, eles acabam liberando uma série de citocinas inflamatórias, então pode dar febre, dor no corpo, né? E tudo depende de cada caso. Se for um paciente jovem, sem comorbidades, acaba sendo um quadro mais leve, mas muitas vezes num paciente idoso ou com outras comorbidades pode se tornar um quadro grave, por isso deve procurar o médico para avaliar, né, individualizar esse tratamento. Isso que eu ia perguntar, o agravamento, né, do quadro, Exatamente. Pode ter consequências maiores dependendo da idade da pessoa? Pode. Então, se a gente conseguir ver sinais de desidratação, mais de 8 a 10 evacuações por dia, sangue ou pus nas fezes ou febre alta, deve-se procurar o médico. Mais uma pergunta aqui chegando. Carlos, tomar vitamina C ajuda a conter virose? Alguma outra dica aí, doutor? Não, assim, a gente tem alguns estudos, mas nada com uma evidência robusta para vitamina C, principalmente para vírus respiratório, mas assim, isso é bem duvidoso, a gente não indica regularmente isso daí, tá? Mas para esses quadros intestinais, sem evidência nenhuma. Muito bem, o negócio é se cuidar, né? E onde tem a plaquinha lá na praia, lavar a mão também, aquele negócio que dá Covid que a gente ficou anos aí falando, volta para esse negócio da virose nessa época. Exatamente, e cuidar inclusive às vezes em restaurante até mesmo talheres e copo contaminado. Fica a dica, né? Tomara que você não pegue virose, porque realmente é sofrido, né? Não consegue se alimentar, toda hora no banheiro, é difícil, né, gente? Então, tomar bastante cuidado. Doutora, obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Contamos aí numa próxima com o senhor, tá bom? Para a estreia foi muito bem aqui, tá bom? Obrigado. Só para ficar o registro. Um abraço, até mais. Um abraço. Doutora responde toda terça-feira, tá bom?